Olá, Deus abençoe você que me segue aqui no meu canal no YouTube, que é o Padre Adriano Zandoná da Canção Nova. Gente, hoje estou começando uma inspiração fantástica que Deus colocou no meu coração, na verdade, há muito tempo. Eu gostaria já de ter concretizado isso. E eu quero partilhar com você rapidinho em que consiste essa inspiração. Hoje nós estamos começando uma forma de podcast chamado Bíblia em um Ano. O convite é para que você leia a Bíblia comigo em um ano. Isso mesmo. Ao longo deste ano, todos os dias, eu estou dizendo todos os dias, ao meio-dia, nós teremos um novo vídeo aqui no canal. Isso mesmo, um novo vídeo trazendo relatos, capítulos da Sagrada Escritura. Porque, gente, eu vou ser bem sincero, nesses anos como padre, muitas vezes eu vejo que existe um grande analfabetismo bíblico, sobretudo em meio aos católicos. Muitas vezes eu partilho com você, eu me preparei para fazer uma pregação na Canção Nova, em tantos lugares nos quais eu ando, para a qual eu me preparei bastante. Às vezes eu peguei, até os termos originais, porque a Bíblia foi escrita, o Novo Testamento em grego, o Velho Testamento em hebraico, na grande maioria. Então eu peguei os termos do grego, os termos do hebraico, me preparei, dei o meu melhor. E chegando para fazer a pregação, por exemplo, uma pregação ali sobre a parábola da ovelha perdida, a moeda perdida, e eu perguntei, numa assembleia de 2.000 pessoas, quem conhece essa parábola, já ouviu e lembra? Gente, no meio de 2.000 pessoas, às vezes 15, 10, 8 levantavam a mão. Então, eu deixava tudo aquilo que eu tinha preparado de profundo e simplesmente partia para explicar, para falar sobre a parábola, para dizer o que Jesus quis dizer, para dar um pouco de contexto ali, Porque eu via que as pessoas não conheciam a Bíblia. E o que adiantava eu aprofundar? Só alguns poucos, 10 entre 2.000, iam se beneficiar, que eram pessoas que tinham já uma caminhada mais profunda, e o restante não. Então, com isso, Deus começou a incomodar o meu coração, o Espírito Santo começou a me incomodar. Padre, faça alguma coisa, traga a minha palavra para mais perto do meu povo. É claro, existem muitas iniciativas fantásticas. Nós na Canção Nova temos o método da Bíblia no meu dia a dia, que é muito eficaz, que o Padre Jonas Abíbio, nosso pai fundador, nos deu. Mas aqui não é um método de estudo, aqui é uma introdução na Bíblia como um todo, tá, gente? Não é um método aqui. Porque a história da salvação é uma grande história elencada, A Bíblia tem 73 livros diversos, de tempos diferentes, estilos literários diferentes, mas que contam todos a mesma história, que é a história da nossa salvação. O Antigo Testamento que tudo prepara para Jesus, e o Novo Testamento que é o cumprimento do Antigo Testamento. Então eu vou seguir esse método, que não é que nós vamos ler todos os capítulos, todos os versículos da Bíblia, não. Nós vamos pegar aqueles que são os livros principais, a história da salvação, e vamos inserir, ao longo desses 365 dias desse ano, outros livros que são complementares, suplementares. Mas nós vamos entender, esse grande período vai ser dividido em histórias, em momentos que são singulares ali para a salvação. Por exemplo, vai ser dividido em a criação, depois os patriarcas, depois o Egito e o Êxodo, a saída do Egito, dos israelitas que estavam escravos, depois o tempo no deserto, depois a conquista da terra prometida e o tempo dos juízes, e no meio disso vai entrar aquilo que a gente chama de um checkpoint messiânico, o Evangelho de João falando de quem é Jesus, já nos dando uma pista do que está sendo prometido e vai ser cumprido em Jesus, Depois o tempo dos reis, Depois outro checkpoint messiânico, trazendo o Evangelho de Marcos. Depois o tempo da divisão do reino, o reino de Judá com o reino de Israel, que foi para o norte. Depois o tempo do exílio da Babilônia. Depois outro checkpoint messiânico, trazendo o Evangelho de Mateus. Depois o retorno do exílio. Depois a revolta dos Macabeus, depois outro cumprimento messiânico ali das promessas do Antigo Testamento, trazendo o Evangelho de Lucas, e depois o tempo da igreja. Tudo isso coberto em 365 dias, nesse ano. É muito especial, muito especial. Então eu sei que essa proposta é ousada para mim como padre, e eu já posto todo dia a homilia aqui no canal, mas eu senti que Deus me pedia para fazer isso, sabe, gente? É um mergulho na Bíblia como um todo.
É um investimento na sua espiritualidade. Eu convido você também a ter um parceiro ao longo desse ano. Combina com o esposo, com a esposa, com o irmão, com o primo. Todos os dias vocês partilharem, nem que seja por áudio. Olha, o capítulo de hoje falou isso me tocou. Olha, o que o padre falou me tocou. Ao longo desses 365 dias, porque isso ajuda a gente a fixar a palavra. Gente, a palavra de Deus é uma riqueza e a gente muitas vezes não toca nisso, porque é muito profundo. Então é isso. Hoje nós vamos ler o livro de Gênesis, capítulo 1 e capítulo 2, os relatos da criação do mundo, que vai dividir a Sagrada Escritura em 12 grandes períodos, que eu já partilhei aqui com você, que vão dar um sentido para a gente do que a Bíblia quer dizer, qual é a história da nossa salvação. E eu te desafio, faça o compromisso de acompanhar todos os dias. Gente, os vídeos, esse é um pouquinho maior porque tem a introdução. Eles não vão ser longos, eu quero me comprometer de entre 15 e 20 minutos. O que custa para você dar 15 minutos do seu dia para Deus ao longo desses 365 dias de 2000, desse ano, né, que está começando? Faça isso, porque vai ser muito precioso para você. Eu tenho certeza que através do conhecimento bíblico, da Bíblia, Deus vai purificar, curar e libertar muita coisa que você nem precisava, que você nem sabia que precisava de libertação e de cura. Leiamos então agora Gênesis capítulo 1 e capítulo 2 e depois o padre fará uma breve explicação. No princípio, Deus criou o céu e a terra. A terra estava sem forma e vazia. As trevas cobriam o abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deus disse: faça-se a luz. E a luz foi feita. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou à luz dia e às trevas noite. Sobreveio a tarde e depois a manhã. Foi o primeiro dia. Deus disse: faça-se um firmamento entre as águas e separe ele umas das outras. Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam debaixo do firmamento daquelas que estavam por cima. E assim se fez. Deus chamou o firmamento céu. Sobreveio a tarde e depois a manhã. Foi o segundo dia. Deus disse: que as águas que estão debaixo do céu se juntem no mesmo lugar e apareça o elemento árido. E assim se fez. Deus chamou o elemento árido terra e o ajuntamento das águas mar. E Deus viu que isso era bom. Deus disse: produza a terra plantas, ervas que contenham semente e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie. E o fruto contém a sua semente. E assim foi feito. A terra produziu plantas, ervas que contêm semente segundo a sua espécie, e árvores que produzem fruto segundo a sua espécie, contendo fruto e sua semente. E Deus viu que isso era bom. Sobreveio a tarde e depois a manhã. Foi o terceiro dia. E Deus disse: façam-se luzeiros no firmamento do céu, para separar o dia da noite. Que sirvam eles de sinais e marquem o tempo, os dias e os anos, e resplandeçam o firmamento no céu para iluminar a terra. E assim se fez. Deus fez os 2 grandes luzeiros, o maior para presidir o dia e o menor para presidir a noite. E fez também as estrelas. Deus colocou-os no firmamento do céu para que iluminassem a terra, presidissem o dia e a noite e separassem a luz das trevas. E Deus viu que isso era bom. Sobreveio a tarde e depois a manhã. Foi o quarto dia. Deus disse: pululem as águas de uma multidão de seres vivos e voem aves sobre a terra, debaixo do firmamento do céu. Deus criou os monstros marinhos e toda a multidão dos seres vivos que enchem as águas, segundo a sua espécie, e todas as aves segundo a sua espécie. E Deus viu que isso era bom, e Deus os abençoou. Frutificai, disse ele, e multiplicai-vos, e enchei as águas do mar, e que as aves se multipliquem sobre a terra. Sobreveio a tarde e depois a manhã. Foi o quinto dia. Deus disse: produz a terra os seres vivos segundo a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selvagens,
segundo a sua espécie. E assim se fez. Deus fez os animais selvagens, segundo a sua espécie, os animais domésticos igualmente, da mesma forma, todos os animais que se arrastam sobre a terra. E Deus viu que isso era bom. Então Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, que ele reine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre a terra, e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Deus criou o homem à sua imagem. Criou-o à imagem de Deus. Criou o homem e a mulher. Deus os abençoou. Frutificai-vos, frutificai, disse ele, e multiplicai-vos. Enchei a terra e submetei-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Deus disse: eis que vos dou toda a erva que dá semente sobre a terra, e todas as árvores frutíferas, que contêm em si mesmas a sua semente, para que vos sirvam de alimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e a tudo aquilo que se arrasta sobre a terra, e em que haja sopro de vida, eu dou toda a terra, toda a erva verde, por alimento. E assim se fez. Deus contemplou toda a sua obra e viu que tudo era muito bom. Sobreveio a tarde e depois a manhã. Foi o sexto dia. Gênesis capítulo 2. Assim foram concluídos o céu, a terra e todo o seu exército. Tendo Deus terminado no sétimo dia a obra que tinha feito, descansou do seu trabalho. Ele abençoou o sétimo dia e o consagrou, porque nesse dia descansou de toda a obra da criação. Tal é a história da criação do céu e da terra. No tempo em que o Senhor Deus fez a terra e o céu, não existia ainda sobre a terra nenhum arbusto nos campos e nenhuma erva havia ainda brotado nos campos, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra. Nem havia homem que a cultivasse, mas subia da terra um vapor que regava toda a sua superfície. O Senhor Deus formou, pois, o homem do barro da terra e inspirou-lhe nas narinas o sopro da vida, e o homem se tornou um ser vivente. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, do lado do Oriente, e colocou nele o homem que havia criado. O Senhor Deus fez brotar da terra toda sorte de árvores de aspecto agradável e de frutos bons para comer, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Um rio saía do Éden para regar o jardim. Dividia-se em seguida em 4 braços. O nome do primeiro é Fison, e é aquele que contorna toda a região de Évila, onde se encontra o ouro. O ouro dessa região é puro. Encontra-se ali também o bidélio e a pedra de ônix. O nome do segundo rio é Geom, e é aquele que contorna a região de Cush. O nome do terceiro rio é Tigre, que corre ao oriente da Síria. O quarto rio é o Eufrates. E o Senhor Deus tomou o homem e colocou-o no jardim do Éden, para cultivar o solo e o guardar. Deu-lhe este preceito: podes comer do fruto de todas as árvores do jardim, mas não comas do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, porque no dia em que dele comerdes, morrerás indubitavelmente. O Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Vou dar-lhe uma auxiliar que lhe seja adequada. Tendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os homens, todos os animais dos campos e todas as aves do céu, levou-os ao homem para ver como ele os havia de chamar. E todo nome que o homem pôs aos animais vivos, esse é o seu verdadeiro nome. O homem pôs os nomes a todos os animais e a todas as aves do céu, e a todos os animais do campo, mas não se achava para ele uma auxiliar que lhe fosse adequada. Então o Senhor Deus mandou ao homem um profundo sono, e enquanto ele dormia, tomou-lhe uma costela e fechou com carne o seu lugar.
E da costela que tinha tomado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e levou-a para junto do homem. Eis agora aqui, disse o homem, o osso dos meus ossos e a carne da minha carne. Ela se chamará mulher, porque foi tomada, tirada do homem. Por isso o homem deixa seu pai e sua mãe para se unir à sua mulher, e já não são mais uma só carne. O homem e a mulher estavam nus e não se envergonhavam. Veja bem, amado filho, amada filha, primeiro dia nos apresenta o relato da criação, né? Eu já quero deixar bem claro que eu não vou fazer um estudo bíblico profundíssimo para biblista, para padre, para bispo, né? Isso aqui é para o povo, é para alimentar a sua fé. São pequenas reflexões, mas que com certeza vão acrescentar muito e vão te introduzir na Sagrada Escritura. Veja bem, existem 2 capítulos que falam da criação. O primeiro narra de maneira mais macro, né? Tudo que Deus fez é um macroevento. O segundo, que é o capítulo 2, narra o microevento mais importante, que é a criação do ser humano, né? Deus criou homem e mulher, né? Para que eles coexistam, para que eles se unam, deixem pai e mãe e gerem vida, né? Essa é a criação de Deus. E, gente, você sabe que essa história da criação do livro de Gênesis, muitas pessoas argumentam assim: padre, mas na época existiam muitos mitos de criação, né? Por exemplo, o mito de Marduk lá na Mesopotâmia, né? Onde o povo ficou no exílio, que falava que Deus criou do nada, o Deus Marduk, tal. Mas a diferença desse relato da criação é que as outras religiões, na nossa religião, Deus criou tudo que existe por amor, em virtude da sua bondade, para comunicar a sua própria vida. Nas outras religiões, como no mito de Marduk, o Deus criava por violência e para dominar o ser humano, né? Agora, no Gênesis, Deus criou o ser humano não para ser seu escravo ou seu entretenimento, né? Mas ele nos criou para partilhar na sua própria vida, né? A religião judaico-cristã é a única que acredita, né, que o ser humano, gente, foi criado à imagem e semelhança de Deus, para partilhar da vida de Deus, e não para ser um escravo, como nas outras religiões, no mito de Marduk, em outros mitos, né? O ser humano era um escravo sexual, o ser humano era um escravo dominado, né, por aqueles deuses. Então, isso é único. E é a revelação que Deus fez a Abraão e sucessivamente na história. Nós vamos chegar lá depois. Então, esse é um ponto interessante. Deus nos criou a sua imagem e semelhança para partilhar da sua vida. E Ele nos colocou primeiramente num lugar perfeito, que é o Jardim do Éden. Lá eles caminhavam com Deus toda a tarde. Mas nós vamos ver nos capítulos subsequentes, né, a fraqueza, o pecado do ser humano que fez com que nós perdêssemos essa primeira condição. E veja bem, gente, esse livro nos ensina que o ser humano ele tem a sua dignidade, a sua força, o seu poder, a sua sabedoria, e tudo isso vem do fato de nós termos sido criados à imagem e semelhança de Deus, né? Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E tudo que Deus criou é bom. Deus criou a terra, Deus criou o céu. E você sabe que as 3 primeiras palavras da Bíblia no hebraico são as seguintes: Bereshit bara Elohim. Bereshit no início, bara, né? Falou Deus, Elohim, o Senhor, né? Então, o verbo barar, que diz que Deus falou, né? Deus disse, faça-se, né? Ele significava o seguinte: uma palavra que é proclamada e ao ser proclamada cria o que ela disse, que não existia antes, do nada, ela cria. Então, a gente vê o poder da palavra de Deus, que é capaz de criar uma realidade que não existe simplesmente pelo fato de ser dita, proclamada, sabe? Então, quando Deus diz para você: eu te amo, eu tenho um tempo novo, as lutas de hoje vão ser esquecidas, isso já está acontecendo. Porque a palavra dele, bará, né? Quando ele diz, é uma palavra viva que cria a realidade. Nós vemos aqui a força da palavra de Deus, nós vemos que Deus criou tudo o que existe para o ser humano desfrutar, né? Hoje a gente vê uma inversão de valores, né? A gente vê criança comendo na rua, lixo, jogada e cachorro sendo tratado igual filho, sendo tratado como se fosse um ser humano, né? Claro, os animaizinhos são ótimos, a gente tem que amar, respeitar, eu amo animal. Mas a gente está vivendo uma inversão de valores, a gente tem que tomar cuidado. O ser humano é a pérola da criação, não os animais. Às vezes a pessoa não tem coragem de construir um relacionamento com o ser humano porque dá trabalho e coloca o cachorro no lugar, né? Fica uma dependência. Também esse relato bíblico nos fala a importância do descanso, né? Deus descansou depois de toda a obra que ele havia criado. Ele descansou, nos mostrando que o descanso também é importante para nós, né?
E Deus nos criou, gente, nos colocou no paraíso e nós perdemos essa condição pelo pecado de Adão e Eva, que nós vamos ler no próximo episódio, né? Nós vamos entender. Mas nós vamos entender também que Deus não tirou a nossa esperança como um todo, né? Ele nos prometeu que iria enviar um Salvador, né? Para nos salvar e para redimir o que nós perdemos pelo pecado original. Outra coisa que nós vemos é que Deus colocou o ser humano, o homem e a mulher, no jardim por 3 propósitos: o trabalho, o lazer e o amor, né? E eles acabaram perdendo essa condição. Nós vemos também que Deus criou Eva não para ser uma subserviente, uma escrava de Adão. Não. A mulher foi criada para ser um complemento, para partilhar a vida com Adão, para também ser uma companheira, né? Que Deus colocou, porque para ele não era bom viver só. Enfim, é isso. Eu desafio você, encontre um parceiro aí da Bíblia em um ano, para você partilhar todos os dias, sabe, o que você aprendeu, o que ficou forte para você. E se comprometa, todos os dias, meio-dia, um vídeo aqui nesse ano todo. Você está entendendo o que é isso? Para mim também vai ser desafiante, porque eu faço muita coisa. Mas quando eu comecei, Deus colocou essa inspiração no meu coração e eu quero concretizá-la. Como eu disse, isso não vem assim desabonar dos métodos de estudo bíblico, sobretudo da Canção Nova, que é a Bíblia no meu dia a dia, que é maravilhoso. Mas isso aqui é uma introdução na Bíblia como um todo, na história da salvação. Tá bom? Então se programa para estar aí amanhã, se inscreva no canal se você não é inscrito, ativa o sininho das notificações para você saber quando entrarem coisas novas aqui. Deixa já seu joinha, seu like, sua curtida nesse vídeo, que isso ajuda o YouTube a entregar a mais pessoas. E escreve aqui nos comentários o que você entendeu, o que ficou forte para você. Que desça sobre você o seu dia a bênção do Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Espírito Santo. Amém. Espírito Santo. Amém. Olá, Deus abençoe você, seja muitíssimo bem-vindo, bem-vinda ao terceiro dia. Isso mesmo, gente, estamos só no terceiro dia da nossa Bíblia em um ano, hein? Serão 365 dias, 365 vídeos, sempre ao meio-dia aqui no meu canal. Eu desafio você, vem viver esse mergulho na Bíblia. Gente, como eu disse para você, Deus me deu essa inspiração, me incomodou. Deus me incomodou de ver como, infelizmente, muitas vezes os católicos, os cristãos não conhecem a Bíblia e, por não conhecerem, desprezam, consciente ou inconscientemente, um patrimônio fantástico, uma riqueza espiritual capaz de transformar as suas vidas. Aqui não é um método, é um mergulho na Bíblia como um todo. Eu vou trazer os 12 grandes eixos, as 12 grandes histórias que compõem a história da salvação, desde a criação, os patriarcas, os juízes, os reis, aquilo que é o cumprimento messiânico, né, em Jesus, daquilo que foi prometido no Antigo Testamento, os profetas, o tempo do Êxodo, o tempo do exílio na Babilônia, a volta do exílio, a reconstrução do Templo de Jerusalém, o sentido, né, das promessas feitas a Davi. Então, gente, vai ser muito importante. Você vai sair desse ano com um conhecimento muito bom e com uma experiência, não só um conhecimento, muito singular. Então, se prepare. Tenha um parceiro, sabe, de estudo, de mergulho na Bíblia em um ano. Eu aconselho isso, combina com o vizinho, com o amigo do grupo, da igreja, com o marido, com o parente. Todo dia, quando ele lê, ouvir, ele já manda um áudio para você, partilhando como é que foi, o que o tocou, e você também manda um áudio perguntando, e aí, leu hoje? Ah, não consegui, então incentiva ele. Não, mas arranja um tempo de ouvir, ouviu hoje, melhor dizendo, né? Não leu. Arranja um tempinho para ouvir, tal, foi muito bom, isso me tocou. É muito bom a gente ter esse parceiro, ou esses grupos, por que não? Você pode, com seu marido, todo dia ouvir junto, ou reunir 3 vezes por semana para ouvirem a meditação da semana, daqueles 3 dias, os outros dias cada um ouve na sua casa, mas partilham no grupo de WhatsApp. Enfim, vamos construir esses grupos bíblicos para a gente crescer junto. Isso é muito importante. Olha, se você é nova no canal, se inscreve no canal, ativa já o sininho das notificações para você saber quando entrarem coisas novas aqui, viu? E deixa já seu joinha, seu like, sua curtida nesse vídeo para você me ajudar a evangelizar, isso é muito importante. E compartilhe o link desse vídeo com mais pessoas. Gênesis capítulo 5. Este é o livro da história da família de Adão. Quando Deus criou o homem, ele o fez à imagem de Deus. Criou-os homem e mulher e os abençoou, e deu-lhes o nome de homem no dia em que os criou. Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, à sua imagem, e deu-lhe o nome de Sete.
Depois de haver gerado Sete, Adão viveu 800 anos e gerou filhos e filhas. Todo o tempo de Adão, que Adão viveu, foi de 930 anos, e depois disso morreu. Sete viveu 105 anos e depois gerou Enós. E depois do nascimento de Enós, viveu ainda 807 anos e gerou filhos e filhas. A duração total da vida de Sete foi de 912 anos, e depois disso morreu. Enós viveu 90 anos e depois gerou Cainã. E depois do nascimento de Cainã, Enós viveu ainda 815 anos e gerou filhos e filhas. E o tempo da vida de Enós foi de 905 anos e morreu. Cainã viveu 70 anos e depois gerou Malaleel. Após o nascimento de Malaleel, Cainã viveu ainda 840 anos e gerou filhos e filhas. Todo o tempo da vida de Cainã foi de 910 anos e morreu. Malaleel viveu 65 anos e depois gerou Jared. Após o nascimento de Jared, Malaleel viveu ainda 830 anos e gerou filhos e filhas. Todo o tempo da vida de Malaleel foi de 895 anos e morreu. Jared viveu 162 anos e gerou Enoque. Depois do nascimento de Enoque, Jared viveu ainda 800 anos e gerou filhos e filhas. Todo o tempo da vida de Jared foi de 962 anos e morreu. Enoque viveu 65 anos e gerou Matusalém. Após o nascimento de Matusalém, Enoque andou com Deus durante 300 anos e gerou filhos e filhas. A duração total da vida de Enoque foi de 365 anos. Enoque andou com Deus e desapareceu porque Deus o levou. Matusalém viveu 187 anos e gerou Lameque. Após o nascimento de Lameque, Matusalém viveu 782 anos e gerou filhos e filhas. A duração total da vida de Matusalém foi de 969 anos e morreu. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho, a quem deu o nome de Noé, dizendo: Este nos trará em nossas fadigas e no duro labor de nossas mãos um alívio tirado da terra mesmo que o Senhor amaldiçoou. Após o nascimento de Noé, Lameque viveu ainda 595 anos e gerou filhos e filhas. A duração total da vida de Lameque foi de 777 anos e morreu. Com a idade de 500 anos, Noé gerou Sem, Cã e Jafé. Gênesis capítulo 6. Quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas e escolheram esposas entre elas. O Senhor então disse: Meu espírito não permanecerá para sempre no homem, porque todo ele é carne, e a duração de sua vida será só de 120 anos. Naquele tempo viviam gigantes na terra, como também daí por diante. Quando os filhos de Deus se uniram às filhas dos homens, e elas geravam filhos, estes são os heróis, tão afamados dos tempos antigos. O Senhor viu que a maldade dos homens era grande na terra, e que todos os pensamentos do seu coração estavam continuamente voltados para o mal. O Senhor arrependeu-se de ter criado o homem na terra, e teve o coração ferido de íntima dor. E disse: Exterminarei da superfície da terra o homem que criei, e com ele os animais, os répteis e as aves do céu, porque eu me arrependo de tê-los criado. Noé, entretanto, encontrou graça aos olhos do Senhor. Essa é a história de Noé. Noé era um homem justo e perfeito no meio dos homens de sua geração. Ele andava com Deus. Noé teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra corrompia-se diante de Deus e enchia-se de violência. Deus olhou para a terra e viu que ela estava corrompida. Toda criatura seguia na terra o caminho da corrupção. Então Deus disse a Noé: Eis chegado o fim de toda criatura diante de mim.
pois encheram-se a terra de violência, vou exterminá-los juntamente com a terra. Faze para ti uma arca de madeira resinosa, divide-a em compartimentos, e a untarás de betume por dentro e por fora. E eis como a farás. Seu comprimento será de 300 côvados, sua largura de 50 côvados e sua altura de 30. Farás no alto da arca uma abertura com a dimensão de 1 côvado. Porás a porta da arca a um lado e construirás 3 andares de compartimentos. Eis que vou fazer cair o dilúvio sobre a terra, uma inundação que exterminará todo ser que tenha sopro de vida debaixo do céu. Tudo que está sobre a terra morrerá. Mas farei aliança contigo. Entrarás na arca com teus filhos, tua mulher e as mulheres dos teus filhos. De tudo o que vive de cada espécie de animais, farás entrar na arca 2, macho e fêmea, para que vivam contigo. De cada espécie de aves e de cada espécie de quadrúpedes e de cada espécie de animais que se arrastam sobre a terra, entrará um casal contigo, para que lhes possas conservar a vida. Tomarás também contigo de todas as coisas para comer, e as armazenará para que te sirvam de alimento, a ti e aos animais. Noé obedeceu a tudo o que o Senhor lhe tinha ordenado. Veja bem, amado filho, amada filha, essa passagem, né, ambos os capítulos, o primeiro fala da genealogia, né, quem gerou quem, isso é muito importante, né, sobretudo para o judeu, para o homem oriental, dar a origem ali, dizer a descendência, né? E você viu que existe ali idades, né? Um com 900 anos, outros com 600. Há uma grande hipótese no estudo bíblico que isso é uma hipérbole, né? É um exagero, uma maneira de dizer que eles foram profundamente abençoados, porque para o homem bíblico existiam 2 coisas que eram um sinal de bênção de Deus. A primeira era ter filhos e a segunda era ter uma vida longa. Era uma maneira, né, deles dizerem que eles estavam sendo abençoados, né, profundamente. Veja bem, outras coisas, né? A gente vê que os descendentes, né, de Sete, ali, né, acabaram se casando com os descendentes de Caim, né, do que fugiu, né, do irmão que fugiu. E muitos deles deixaram de andar com Deus, né? Seguiram outros costumes, desobedeciam também a lei de Deus, né? Isso gerou consequências, né? A gente vê a questão do dilúvio, né? Muitas vezes a gente causa uma estranheza, mas é importante, gente, a gente perceber a intuição de fundo aqui. A gente tem que saber que a Bíblia é um livro inspirado por Deus, mas escrito por homens e que captura, na sua visão ali de quem escreve, a cultura da época, o pensamento da época, né? Não tem como, a palavra é verdadeiramente humana e verdadeiramente divina, como Jesus na união hipostática, né? Usando essa analogia que o catecismo mesmo usa, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Então, a Bíblia, ela também traduz o imaginário e os valores daquela época presente. Valores não, né? O pensamento daquela época, né? Gente, era um mundo quebrado, era um mundo que se desviou de Deus depois do pecado de Adão, né? Como eu disse, os descendentes de Sete se casaram com os descendentes de Caim e deixaram de seguir a Deus e se multiplicou a maldade. Nós vamos ver aqui as consequências disso, né? A Torre de Babel e tantas outras coisas mais para frente também. Como que a gente tem uma memória curta, como a gente se afasta de Deus e como o ser humano é capaz de fazer o mal, né? Longe de Deus. Então Deus, depois ali da criação, né, algumas gerações depois da criação, a Bíblia diz que ele sentiu uma dor íntima. Claro, Deus não tem sentimentos humanos, né? É uma figura de linguagem para dizer que Deus percebeu, né, como que a criatura que ele tinha feito, a sua imagem e semelhança, o único ser criado à imagem e semelhança de Deus é o ser humano, havia se afastado com o pecado de Adão e Eva e trazia essa tendência, né, a esquecer quem era Deus, o que Deus tinha feito. Muitas vezes a gente precisa de ler a Bíblia todo dia, precisa de ouvir os profetas do nosso tempo, de ter profetas para nos lembrar que nós somos povo de Deus, que nós temos uma aliança com Ele pelo nosso batismo, que nós juramos que seríamos dele,
que nós fomos criados à sua imagem e semelhança, porque facilmente nós nos afastamos. E esse afastar-se, essa maldade, ela traz uma consequência muito ruim, né? Mas ao mesmo tempo a gente vê que mesmo vou usar esse termo, né, naquela fúria divina, a honestidade de Noé, né? O andar com Deus de Noé chamou a atenção de Deus, e Deus disse: eu não vou destruir tudo, né? Eu vou conservar esse homem justo. Eu vou conservar e a partir dele eu vou criar uma nova geração. Mas depois, gente, Deus prometeu, a gente vai ler isso, que não iria mais destruir, né? Mas iria sempre dar uma nova chance. É difícil, às vezes, a gente no século XXI pensar, né? Com muita coisa que a gente vai ler no Antigo Testamento, é difícil a gente pensar como um Deus de amor pôde destruir, como um Deus de amor pôde permitir isso, pôde estar em meio a guerras. Gente, a gente vai perceber isso à medida que a gente for lendo, né? Nós formos lendo o Antigo Testamento, a história do êxodo do povo de Deus. O povo, né, do início, era um povo muito primitivo e muito, eu vou usar essa analogia, né? Muito animalizado, né? Não era educado, eram tribos, né? Era um povo tribal, que matavam um ao outro. Então é como que se em algum sentido Deus tivesse que se abaixar no nível do povo para que o povo entendesse, né? E Deus, como pedagogo, deu a lei depois, né, através de Moisés, para educar o povo, né? Para não deixar matar. A lei de Moisés, por exemplo, depois nós vamos ver, ela prescrevia que cuidassem das viúvas, que cuidassem dos órfãos, que não houvesse estupro, que quando alguém fosse doente, a comunidade fosse preservada. Então Deus foi ensinando esse povo a ser gente, ensinando esse povo a ser dele. Foi educando, né? Então a gente vê nesse início um povo deseducado, um povo animalizado, um povo tribal, que apesar de ter a imagem de Deus, não vivia a semelhança, porque às vezes você pode ter a imagem, mas você não vive a semelhança, você não incorpora o caráter de Deus, né? Então Deus lidou com eles de maneira dura. E é importante a gente ter consciência de que Deus é misericórdia, sim, mas Deus também é justiça, gente. É uma moeda com duas faces. Em Deus há misericórdia, mas em Deus há justiça também. Tem gente que diz: Deus é amor, Ele é misericórdia, então eu posso viver no pecado, vai dar tudo certo. Não. Se eu e você escolhemos viver no pecado mortal, em pecado mortal, por exemplo, se eu e você, filho, filha, escolhemos desobedecer a Deus, isso vai ter uma consequência. Não porque Deus é ruim, é porque nós escolhemos não andar com Ele. E claro, Ele não vai mandar um dilúvio, mas as consequências do pecado vão vir. Sobretudo a maior consequência, que é a perda de Deus, o morrer na desgraça do pecado, me perdoe o termo. Então, saibamos que Deus é amor, mas Ele é justiça. E Ele dá chances, Ele exerce misericórdia. Mas quando Ele vê que você não quer, Ele vai deixar você colher os frutos do que você plantou. Ele vai deixar você no caminho que você escolheu, no caminho da mentira, nas mãos do inimigo, né? Então, é importante entender que Deus funciona assim e buscar a nossa conversão com sinceridade. Entender que nós somos imagens, mas tentar, com todas as forças, viver a semelhança. Semelhança ao Senhor, incorporando o seu caráter, as suas virtudes. Por exemplo, há quanto tempo você não faz uma confissão? Se confesse os seus pecados do passado, volta para Deus, leve Deus a sério, para que as consequências ruins não venham sobre você. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que desça sobre vós. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Digita aqui agora, nem que seja uma, duas linhas, o que você entendeu, o que ficou forte para você aqui, o que Deus está falando ao seu coração. E não esquece de partilhar com o seu parceiro aqui, né, ao longo desse ano, essa palavra, o que ficou forte para você. Manda mensagem, criem grupos aí no WhatsApp para estudarem juntos, para ouvirem juntos, pelo menos uma vez, 2 por semana, 3 que seja, tá bom? Até amanhã ao meio-dia. Até amanhã ao meio-dia. Até amanhã ao meio-dia. Olá, Deus abençoe você, amado filho, amada filha. Este é o 4º episódio, o 4º dia da nossa série Bíblia em um Ano. Leia a Bíblia comigo em um ano. Estou muito feliz de ter você aqui. Lembrando que todos os dias, nesses 365 dias do ano, entrará um vídeo novo aqui no canal ao meio-dia. Mas, gente,
o vídeo só entra ao meio-dia. Ele vai ficar aqui disponível para você assistir na hora que você quiser, na hora que você puder. Se alguma pessoa começar no meio do ano, ela pode começar, a playlist vai estar salva, ela vai ouvindo os episódios anteriores. É tranquilo. Todo vídeo que é postado no YouTube de maneira pública, ele fica salvo no canal para sempre, né? É porque as pessoas estão perguntando muito, é uma coisa bem óbvia, mas eu estou aqui para explicar, né? Para você já saber e já divulgar para outras pessoas. Olha, eu quero convidar você, amado filho, amada filha, eu digo isso por experiência própria, porque ajuda muito a você criar um grupo de estudo. Um grupo para a gente motivar um ao outro. Você pode combinar de ter um parceiro de estudo bíblico, talvez o seu esposo, talvez a sua esposa, um primo, um amigo, com o qual todas as tardes você partilha, olha, eu li isso, eu entendi isso, eu anotei isso, para um motivar o outro. Talvez você manda uma mensagem, olha, eu já li, Deus me falou isso. E o outro vai te falar, eu não li ainda, mas que bom, você está me motivando, vou ler e te mando antes de dormir, né? A minha aqui, resumo. Nem que seja um áudio de 1 minuto, olha, eu entendi isso, essa passagem mexeu comigo nisso, o que o padre falou tocou meu coração nisso. Muito importante, tá? E também, ou você pode criar um grupo de estudo, não só um parceiro. Pode criar um grupo no WhatsApp, ali, vamos supor, com 10 pessoas, 20 pessoas. E todos os dias vocês vão fazendo os estudos bíblicos e mandando cada um ali o que entendeu. E pelo menos 2 vezes na semana, se possível, 3 seria ótimo, mas uma já tá bom também, você se reúne nesse grupo de estudo bíblico, cada um com a sua Bíblia, e cada um, vamos supor, que sejam 7 pessoas, cada um vai partilhar sobre um dia, vai fazer ali a apresentação do que entendeu, em 10 minutos, não precisa mais que isso, de 5 a 10 minutos, para não ficar uma falação também, né? Vai apresentar o que entendeu, tá? E o outro partilha, se for 14, 2 pessoas por cada dia, partilhando aquele capítulo, entendeu? Olha, somos 14 pessoas, então são 7 dias da semana, vai dar 2 pessoas por dia. Na segunda, a Maria e o João vão falar lá de Gênesis capítulo 7 e 8. Que foi o dia tal. Na terça, a Flávia e o Leonardo vão falar sobre Gênesis 8 e 9, e assim sucessivamente, tá bom? Olha, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para você saber quando entrarem coisas novas aqui. Lembrando que eu posto a homilia também de cada dia, todos os dias aqui, já entra no dia anterior, à noite. Gente, hoje nós vamos falar sobre o dilúvio. É uma passagem bíblica aí que dá nó na cabeça de muita gente, né? Nós vamos ler o de Gênesis de 7 a 9. Deixa muita gente confusa. Então talvez eu precise de um pouquinho mais de tempo hoje, que a passagem é bem complexa, mas vamos lá. Gênesis capítulo 7. O Senhor disse a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, pois eu vi que tu és justo diante de mim, nesta geração. Levarás contigo de todos os animais puros 7 pares, macho e fêmea, e dos animais impuros 1 par, macho e fêmea. Também das aves do céu levarás 7 pares, macho e fêmea, para que as espécies se conservem vivas sobre a face da terra. Dentro de 7 dias, farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Exterminarei da face da terra todas as criaturas que fiz. E Noé agiu de acordo com tudo que o Senhor lhe havia ordenado. Noé tinha 600 anos quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Antes de chegarem as águas do dilúvio, Noé entrou na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Dos animais puros como dos impuros, das aves e de tudo que rasteja pelo chão, 1 par, macho e fêmea, entrou com Noé na arca, conforme Deus havia ordenado a Noé. Passados 7 dias, as águas do dilúvio inundaram a terra. No ano 600 da vida de Noé, no 2º mês, no dia 17 do mês, nesse dia, rebentaram todas as fontes do abismo e se abriram as comportas do céu. Houve chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Nesse mesmo dia, Noé entrou na arca com seus filhos, Sem, Cã e Jafé, sua mulher e as 3 mulheres dos seus filhos. Além deles, entraram todos os animais selvagens, segundo as suas espécies, todos os animais domésticos, segundo as suas espécies, todos que rastejam pelo chão, segundo as suas espécies, todas as aves, segundo as suas espécies, todo pássaro, tudo que tem asa. Entraram na arca para junto de Noé.
pares de toda carne que tem sopro de vida. Entraram machos e fêmeas de toda a carne. Entraram segundo Deus havia ordenado a Noé. E o Senhor fechou a porta atrás dele. O dilúvio prosseguiu durante 40 dias sobre a terra, e as águas subiram e ergueram a arca, que se elevou acima da terra. As águas prevaleceram e aumentaram sem medida sobre a terra, e a arca flutuava na superfície das águas. As águas prevaleceram cada vez mais sobre a terra, a ponto de cobrirem as montanhas mais altas debaixo dos céus. As águas subiram 15 côvados acima das montanhas que ficaram cobertas. Pareceu toda a carne que se movia sobre a terra, aves, animais domésticos, animais selvagens e tudo que fervilha pela terra, bem como todo ser humano. Morreu tudo que tinha sopro de vida nas narinas e vivia na terra seca. Assim foi exterminado tudo o que vivia sobre a face da terra. O ser humano, os animais domésticos, os animais rasteiros e até as aves do céu foram exterminados da terra. Sobreviveram apenas Noé e os que estavam com ele na arca. E as águas inundaram a terra durante 150 dias. Gênesis capítulo 8. É bom que você acompanhe com a sua Bíblia na mão. Então Deus lembrou-se de Noé, bem como de todos os animais selvagens e de todos os animais domésticos que estavam com ele na arca. Deus fez soprar um vento forte sobre a terra, e as águas baixaram. Fecharam-se as fontes do abismo e as comportas do céu, e a chuva do céu parou. Pouco a pouco as águas foram se retirando da terra, e ao término de 150 dias diminuíram. No 7º mês, no dia 17 do mês, a arca pousou sobre os montes de Ararat. As águas continuaram a diminuir até o 10º mês. No 10º mês, no primeiro dia do mês, apareceram os cumes dos montes. Passados mais 40 dias, Noé abriu a janela que tinha feito na arca e soltou um corvo que ao sair ia e vinha, enquanto não secassem as águas sobre a terra. Depois soltou uma pomba, para ver se as águas já haviam se retirado da superfície do solo. Mas a pomba não encontrou onde pousar, e voltou para junto de Noé, na arca, porque as águas ainda cobriam toda a face da terra. Noé estendeu a mão para fora, apanhou a pomba e recolheu-a na arca. Depois esperou mais 7 dias e tornou a soltar a pomba para fora da arca. Pela tarde a pomba voltou, trazendo no bico uma folha nova de oliveira. Então Noé soube que as águas haviam se retirado de sobre a terra. Esperou outros 7 dias e tornou a soltar a pomba, que não voltou mais. No ano 601, no primeiro mês, no primeiro dia do primeiro mês, as águas secaram sobre a terra. Noé abriu a cobertura da arca e olhou, e a superfície do solo tinha secado. E no segundo mês, no dia 27 do mês, a terra estava seca. Então Deus falou a Noé: sai da arca com tua mulher, teus filhos e as mulheres dos teus filhos, todas as espécies de animais selvagens que estão contigo, as aves, os animais domésticos e tudo que rasteja pela terra, faze-os sair contigo, para que se propaguem pela terra, sejam fecundos e se multipliquem sobre a terra. E Noé saiu da arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Saíram também todos os animais selvagens, os animais domésticos e todas as aves e tudo que rasteja pelo chão, segundo as suas espécies. Então Noé edificou um altar ao Senhor e ofereceu sobre o altar holocaustos de todos os animais puros e de todas as aves puras. O Senhor respirou o suave odor do sacrifício e disse em seu coração: nunca mais tornarei a amaldiçoar a terra por causa do ser humano. Por ele ter mais intenções no coração desde a infância, nunca mais tornarei a atingir todo ser vivo
como acabo de fazer. Todo o tempo que a terra durar, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais hão de cessar. Gênesis capítulo 9. Deus abençoou Noé e seus filhos e dizendo-lhes: Sede fecundos e multiplicai-vos e enchei a terra. Poreis medo e espanto em todos os animais da terra, em todas as aves do céu, em tudo que rasteja pelo chão, em todos os peixes do mar. Estão entregues à vossa mão. Tudo que se move e vive vos servirá de alimento, assim como já vos dei a erva verde. Entrego-vos tudo. Somente não comereis carne com a sua vida, que é o sangue. Sim, cobrarei o vosso sangue, que é a vossa vida. De qualquer animal o cobrarei, e da mão do ser humano cobrarei a vida do ser humano, de qualquer um em relação a seu irmão. Quem derramar sangue humano, por mão humana terá seu sangue derramado, porque Deus fez o ser humano à sua imagem. E quanto a vós, sede fecundos e multiplicai-vos, povoai a terra e multiplicai-vos sobre ela. E Deus disse a Noé, acompanhado de seus filhos: Quanto a mim, estabelecerei a minha aliança convosco e com vossa descendência depois de vós, com todo ser vivo que está convosco, as aves, os animais domésticos e todos os animais selvagens da terra, tudo que saiu da arca, enfim, todos os animais da terra. Estabeleço convosco a minha aliança. Nunca mais será eliminada toda a carne pelas águas diluviais. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. E Deus disse: Este será o sinal da aliança que estabeleço entre mim e vós e todo ser vivo que está convosco, pelas gerações para sempre. Ponho nas nuvens o meu arco, como sinal de aliança entre mim e a terra. Quando eu cobrir de nuvens a terra, aparecerá o meu arco nas nuvens, e me lembrarei da aliança que firmei entre mim e vós e todo ser vivo, e de toda a carne, e as águas não mais se transformarão em dilúvio para destruir toda a carne. Quando o arco estiver nas nuvens, eu o contemplarei, e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todo ser vivo, e toda a carne sobre a terra. E Deus disse a Noé: Este é o sinal da aliança que estabeleço entre mim e toda a carne sobre a terra. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. Esses três eram os filhos de Noé, e a partir deles foi povoada toda a terra. Noé, que era agricultor, iniciou a plantação de uva, mas ao tomar vinho, embriagou-se e ficou despido dentro de sua tenda. Cã, pai de Canaã, viu a nudez do seu pai e foi contá-lo aos seus dois irmãos que tinham ficado fora. Sem e Jafé, porém, pegaram o manto e puseram-no aos ombros e, andando de costas, cobriram a nudez de seu pai. Como estavam voltados para trás, não viram a nudez de seu pai. Despertando da embriaguez, Noé soube o que fizera o filho mais novo e disse: Maldito seja Canaã, que seja escravo dos escravos dos seus irmãos. E disse também: Bendito seja o Senhor, Deus de Sem, ao qual Canaã servirá como escravo. Que Deus amplie Jafé, que ele habite nas tendas de Sem, ao qual Canaã servirá como escravo. Depois do dilúvio, Noé viveu 350 anos. Noé viveu ao todo 950 anos e depois morreu. Veja bem, amado filho, amada filha, hoje caminhamos com 3 capítulos, importantes, 7, 8 e 9 de Gênesis, falando sobre o dilúvio. Veja bem, eu já expliquei, mas repito, que a linguagem da Bíblia é também uma linguagem metafórica, ela usa metáforas e ela revela, o entendimento do homem daquela época. E o oriental, gente, ele pensa de um jeito diferente de nós ocidentais. Tanto que a escrita em hebraico, em árabe, é da direita para a esquerda, a nossa é da esquerda para a direita. Aí já começa, a confusão na gramática, no jeito de entender as coisas. Então, por exemplo, eu já falei isso na reflexão passada e repito aqui. Quando fala que Noé teve 900 anos, assim sucessivamente, isso era uma maneira
do autor sagrado honrar a memória daquele antepassado, porque um dos sinais das bênçãos de Deus era a longevidade, era viver muito. Então era uma expressão honorífica, né? Era de dar honra para aquela pessoa, mas não é que eles viviam 900 anos. E, gente, a intuição de fundo dessa narrativa do dilúvio é a seguinte: o ser humano tinha se perdido de uma tal maneira, a Bíblia não diz com exatidão quais eram os pecados, mas tudo indica que era muita luxúria, muita imoralidade sexual, muito assassinato. Se desviou tanto das leis de Deus que a consequência foi a destruição. Claro, a gente vê que Deus prometeu não destruir mais com o dilúvio, mas a intuição de fundo que fica para nós é que os atos humanos, o pecado, ele tem uma consequência espiritual, mas também social. Você vê, o pecado é tão destrutivo, é tão poderoso, digamos assim, que teve que o Filho de Deus se fazer homem e morrer na cruz para pagar as consequências, né? A justiça que era devida ao pecado, né? Porque todo ato, gente, por justiça, exige uma expiação. Por exemplo, se Deus levar para o céu a mulher que rezou a vida inteira, que apanhou do marido, que criou os filhos, e ao mesmo tempo levar para o céu o assassino e estuprador de crianças que morreu sem se arrepender, Deus seria muito injusto, não seria? Por quê? Porque o erro, o pecado, ele exige uma expiação. É uma questão de justiça. A pessoa cometeu um crime, ela vai ser presa. A pessoa bateu no seu carro, você pode perdoá-la, mas ela tem que pagar o conserto. Então exige uma expiação. Todo pecado exige uma expiação. Por isso que tem muita gente que não entende a doutrina das indulgências, né? Porque quando você se confessa, você é perdoado da pena espiritual, mas ficam as penas temporais. E aí você precisa da indulgência ou das penitências para pagar a pena temporal. Por exemplo, te dei um murro no olho, você me perdoou, mas o seu olho está machucado e eu preciso pagar um colírio para você e te levar no oftalmo. Fica as consequências materiais, por mais que espiritualmente e afetivamente você me perdoou, entendeu? Então o pecado gera consequências, sempre gera consequências. E o salário do pecado, diz a carta de São Paulo aos Romanos, é a morte, né? A morte eterna ou a morte nessa vida. Então o pecado que foi se ajuntando fez com que Deus, por justiça, decidisse destruir aquela geração. Porque a gente acha que em Deus há só misericórdia. Há misericórdia, mas também há justiça. Porque a justiça é também uma ação de misericórdia, sabia? É uma ação da misericórdia. Quando Deus, às vezes, permite que nós sejamos punidos por nossas más escolhas, é também uma misericórdia conosco para que a gente seja purificado e aprenda. E quando Deus pune uma pessoa que foi má, estuprou crianças, matou crianças no inferno e não se converteu, é um ato de misericórdia com essas crianças que merecem a justiça desse ato mau. Então a gente tem que refletir sobre a maldade do mundo hoje, sobre a maldade das pessoas, sobre o meu e seu pecado. Porque isso, gente, atrai a ira de Deus, atrai condenação. E por que Noé foi poupado? A Bíblia diz lá no começo do capítulo 7 que ele era justo. A palavra justo em hebraico é sadik. Essa palavra era comumente usada para dizer que Noé se ajustou ao padrão divino. A tradução do sadik poderia dizer alguém que se ajustou ao padrão divino, que vive segundo a aprovação de Deus, né? Que usa, que pensa como Deus pensa, que age como Deus pede. Você está entendendo? Ele tinha aprovação divina, mas não é que ele seja perfeito e não fosse humano, né? Implica que as coisas que Deus procura num homem estavam presentes em Noé. Ele lutava para ser justo, ele lutava para ser fiel, ele lutava para ser um homem de oração, ele lutava para ser bom pai, bom esposo, né? E a segunda expressão usada, achada em Noé, né? Versículo 9, é a expressão íntegro, que é a palavra hebraica tamim. Tamim queria dizer o seguinte, completo. Alguém que tem uma vida completa sob os olhos de Deus, né? Que luta para ser bom, para ser misericordioso, para ser justo, para ser trabalhador, para agradar a Deus, que se adequa ao padrão de Deus. E por isso que Noé e sua família foram salvos. Porque Noé era amigo de Deus. Então, nesse mundo depravado, filho e filha, que muitas vezes experiencia formas de dilúvio, eu e você somos chamados a sermos amigos de Deus, a andarmos com justiça, né? E é bonito que Deus fez essa aliança, né? O arco-íris é a expressão dessa aliança, né? E também no final, Deus faz duas proclamações como consequência da aliança com Noé.
que o ser humano pode comer os animais estão ali para comer, serem comidos, né, de alimento, não tem nenhum problema. E o segundo, que o assassinato é proibido, né? Ninguém pode matar ninguém. Ninguém pode tirar, por causa da dignidade da pessoa humana que é feita, tirar a vida, né? A dignidade da pessoa humana que é feita à imagem e semelhança de Deus, né? Sabe? E você também, a pessoa não pode tirar a própria vida, o que é um pecado gravíssimo, né? Isso faz a distinção entre os homens e os animais. Os animais podem ser mortos para alimento, né? Mas o ser humano não, porque o ser humano é a imagem e semelhança de Deus, né? Tudo isso também mostra, gente, a fraqueza, como nós somos pecadores, né? Mesmo sendo feitos à imagem e semelhança de Deus, trazemos as consequências do pecado original. Vimos também, né, que Cã recebeu a maldição do seu pai, porque ele o viu nu, né, o que não era permitido na época, e ele se tornou, né, Canaã se tornou o principal inimigo de Israel, né, ao longo dos séculos. Terá uma dúvida, né, a título de informação, a Arca de Noé, gente, nos padrões de hoje, ela seria maior que um grande estádio de futebol, para você ter noção. Enfim, é isso. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Comenta aqui nos comentários qual foi a parte que mais te tocou de tudo isso. Não saia sem comentar e firme aí com o seu estudo, grupo de estudo bíblico. Deus abençoe. Estudo bíblico. Deus abençoe. Estudo bíblico. Deus abençoe. Olá, Deus abençoe você. Hoje é o 6º dia da nossa Bíblia em um ano, nosso projeto. Em 365 dias vamos entender toda a Sagrada Escritura, sabe? Vamos mergulhar em toda a narrativa das 12 principais histórias, os 12 principais eixos que compõem a história da salvação. Gente, ontem nós concluímos a criação e hoje nós vamos entrar na história dos patriarcas. Estamos ainda no livro de Gênesis, capítulo 12 e 13. Quero já convidar você a se inscrever no canal, caso você não seja inscrito. E também você pode deixar aqui seus pedidos de oração, nós vamos rezar por essas intenções. Vamos lá. Principais eventos e figuras desse tempo. O período dos patriarcas, a gente começa com Abrão, né? Que depois vai se chamar Abraão, depois da aliança com Deus, e sua esposa Sarai, que depois vai se chamar Sara. O Senhor chama Abraão para confiar nele, né? Saindo, mudando ali para a terra onde jorraria leite e mel no futuro, né? A terra prometida, a terra de Israel. Ele estava em Ur, na Caldeia, e move-se ali para Israel, para o norte de Israel, na terra de Canaã. Deus prometeu a Abraão 3 coisas: a terra, uma dinastia real, né? Dele viria o rei, depois o salvador do mundo, e prometeu a ele também uma bênção que multiplicaria os seus descendentes por todo o mundo, né? Na fundação dessas 3 promessas, Deus fez uma aliança com Abraão, né? Nós vamos perceber que Deus trabalha muito com alianças, gente. Ele faz uma aliança e ele honra essa aliança, né? Nesse período, a Bíblia vai seguindo ali, né? Através da bênção, a partir da bênção de Deus a Abraão, para o seu filho Isaac, depois para o filho de Isaac, que é Jacó. E o final desse período vai se focar mais em Jacó, que depois vai ser chamado Israel, né? Quer dizer, aquele que luta com Deus, e no filho de Jacó, que é José. Deus vai trabalhar muito através da vida de José, né? José do Egito, e vai salvar Israel, sua família, num tempo difícil de fome futuramente. A gente vai ver, né? As principais figuras dessa história são esses que eu já disse, né? E também nós vamos nos focar depois no relacionamento que é central para essa narrativa, né? De José, filho de Jacó, com seu irmão Judá, né? Porque foi a Judá, a tribo de Judá, que Deus prometeu que da tribo de Judá ia vir o descendente, o Messias que salvaria o mundo. Veio Davi, depois Jesus lá na frente, né? Então é importante a gente entender isso. E nessa narrativa também tem 4 mulheres que são muito importantes: Sara, Agar, Rebeca e Raquel. Então é isso. Tendo feito essa introdução, vamos ler os livros bíblicos agora. Gente, mais uma vez eu quero incentivar muito você a ter um grupo de estudo bíblico. Por quê? Porque são 365 dias. É muito comum a gente desanimar no caminho. Tenha um parceiro de estudo bíblico, ou um grupo. Pode ser um parceiro, um amigo, um irmão. Toda tarde vocês mandam um áudio um para o outro. Quem lê primeiro manda, né? Quem ouvir primeiro manda: olha, eu entendi isso, Deus falou comigo nisso. Você já leu? Talvez o outro não leu, ele vai se sentir motivado e vai ler também para te mandar o áudio. Ou um grupo de 10 pessoas, de 7 pessoas, de famílias. Vocês têm um grupo de WhatsApp, cada um partilha lá o que entendeu, e pelo menos 1, 2 vezes na semana, cada um dia oferece um jantar, um chá, e se reúne lá para partilhar. Cada um partilha sobre um dia.
Isso é muito importante, a gente cresce junto, né, como família no conhecimento bíblico. E a proposta também para hoje, se não for ficar muito grande, é também trazer depois a narrativa do livro de Jó 1 e 2. Vou tentar fazer tudo isso, que eu estou seguindo um método que pede para que se intercale, né, agora o relato de Gênesis, dos patriarcas, do início dos patriarcas, com Jó. E você vai ver que na thumb, a thumb é o card que anuncia, né, cada período e cada dia, cada episódio. Você vai ver que agora vai mudar a cor. Cada período tem uma cor, né? A criação tinha uma cor específica, agora os patriarcas vão ter outra cor. Gênesis capítulo 12. O Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti, Abrão, uma grande nação, e te abençoarei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por ti se abençoarão todas as tribos da terra. E Abraão saiu, como o Senhor lhe havia dito, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Ele levou consigo Sarai, sua mulher, Ló, filho do seu irmão, tudo quanto haviam adquirido, e os escravos comprados em Harã, e partiram rumo à terra de Canaã. Assim chegaram à terra de Canaã. Abrão atravessou a terra até a localidade de Siquém, até o carvalho de Moré. Nessa terra viviam os cananeus. O Senhor apareceu a Abrão e lhe disse: darei esta terra à tua descendência. Abrão edificou aí um altar ao Senhor, que lhe tinha aparecido. E depois deslocou-se em direção ao monte que fica a leste de Betel. Aí armou sua tenda com Betel a oeste e Ai a leste. Edificou aí também um altar ao Senhor, invocou o nome do Senhor. Depois Abrão deslocou-se e foi por etapas até o Negueb. Houve uma fome nesta terra, e Abraão desceu ao Egito para ali viver como migrante, pois a fome assolava a terra. A ponto de entrar no Egito, ele disse a Sarai, sua mulher: sei que és uma mulher linda de se ver. Quando te virem os egípcios, dirão: é a mulher dele, e hão de matar-me, deixando-te com vida. Dize, por favor, que és minha irmã, para que me tratem bem por tua causa, e minha vida seja preservada em consideração a ti. Quando Abrão entrou no Egito, os egípcios viram que sua mulher era extremamente linda. Ao vê-la, os oficiais do faraó a elogiaram diante dele, e a mulher foi levada à casa do faraó. Quando Abrão foi tratado bem por causa dela, ganhando rebanho, gado e jumentos, escravos e escravas, mulas e camelos, o Senhor, porém, infligiu grandes pragas ao faraó e sua casa, por causa de Sarai, a mulher de Abrão. O faraó mandou chamar Abrão e lhe disse: que me fizeste? Por que não me contastes que ela é tua mulher? Por que disseste: é minha irmã? Pois assim a tomei como mulher para mim. Aqui está tua mulher, toma e vá embora. E o faraó deu ordens a seus homens a respeito dele, para que o despedissem com sua mulher e com tudo o que tinha. Do Egito, Abrão subiu ao Negueb, ele e sua mulher, com tudo o que tinha, e Ló com ele. Abrão era muito rico em gado, prata e ouro. Por etapas, deslocou-se do Negueb para Betel, até o lugar onde havia armado sua tenda anteriormente, entre Betel e Ai, o lugar onde havia erguido um altar, e aí Abrão invocou o nome do Senhor. Também Ló, que acompanhava Abrão, tinha rebanho, gado e tendas. A região, porém, não sustentava os dois morando juntos. O que possuíam era demais para que morassem juntos. Surgiu uma disputa entre os pastores dos rebanhos de Abrão e os de Ló. Viviam então nesta terra os cananeus e os ferezeus. Abrão disse a Ló: não haja contenda entre mim e ti, entre os meus parentes e os teus, pois somos irmãos. Não está toda a terra diante de ti? Peço-te, separa-te de mim. Se fores à esquerda, eu irei à direita. Se fores à direita, eu irei à esquerda.
Levantando os olhos, Ló viu que todo o distrito do Jordão era inteiramente irrigado, até chegar a Segor, isto antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Era como um jardim do Senhor, como a terra do Egito. Ló escolheu então para si toda a redondeza do Jordão e deslocou-se sem rumo ao oriente. Dessa forma, separaram-se um do outro. Abrão se estabeleceu na terra de Canaã, enquanto Ló se estabeleceu nas cidades da redondeza do Jordão, armando as suas tendas até Sodoma. Os habitantes de Sodoma, porém, eram perversos e pecavam gravemente diante do Senhor. Depois da separação de Ló, o Senhor disse a Abrão: levanta os olhos e do lugar onde estás, olha para o norte e para o sul, para o oriente e para o ocidente. Toda esta terra que estás vendo eu a darei a ti e à tua descendência para sempre. Tornarei tua descendência como pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, será possível contar a tua descendência. Levanta-te e percorre essa terra, no comprimento e na largura, pois a ti eu a darei. Abrão deslocou suas tendas e estabeleceu-se junto aos carvalhos de Mambré, perto de Hebrom, e ali edificou um altar ao Senhor. Nós vemos aqui a trajetória do nosso pai comum na fé, que é Abraão, né? Dele nasceu o judaísmo, depois o cristianismo e também, né, o islamismo, né? As religiões abrâmicas. Aqui ele ainda é Abrão, não Abraão, porque depois da aliança é que o nome dele vai mudar, né? Gente, a gente vê nessa narrativa que mesmo Abraão sendo um escolhido, né, um gigante da fé, ele também experienciou fraqueza, né? Ele também experienciou limitação. Deus tinha prometido para ele, olha, através da sua descendência eu vou abençoar o mundo inteiro. Vai acontecer, nada de ruim vai te acontecer. Mas mesmo ouvindo a voz de Deus, ele ainda por medo deu a sua esposa para ser concubina do faraó, por medo, né? Então, nem Abrão, nem nenhum dos patriarcas é perfeito, nem Jó, que nós vamos tentar ler aqui um pouquinho, a narrativa de Jó, só ler para conhecer a história, né? Eles não são perfeitos, mas mesmo sem ser perfeitos, eles foram chamados por Deus e demonstraram a fé em Deus, né? Vamos ver que a aliança foi estabelecida na fé de Abraão, não na justiça de Abraão. Porque Abraão é frágil como eu e você, mas ele teve fé e ele colocou essa fé em ação, né? Porque ter fé não é só acreditar, mas é lutar para obedecer a Deus em tudo. O catecismo nos ensina, a partir dos números 100 em diante, que a manifestação da fé se dá na obediência. É preciso obedecer a Deus para manifestar a fé em Deus, não é? E obedecendo, confiar nas suas promessas. Abraão já demonstrou aqui que ele deu uma pisadinha na bola, né? Claro, o tempo era cruel, mas ele precisava ter confiado. Se Deus falou que ele teria uma descendência, como que Deus ia permitir que o faraó o matasse? Ele não confiou totalmente, né? Na palavra de Deus, na promessa de Deus. E nós vemos também que Abraão, com um ato de sabedoria, acabou dividindo, né, a terra entre ele e entre o seu sobrinho Ló. O Ló era filho do seu irmão. Você vai ver aqui que ele disse para Ló, né, melhor a gente separar porque a gente é irmão, né? Mas não é que a gente é irmão, eles eram parentes. É que naquela época, no hebraico, era uma língua pobre de substantivos, né? Existia só uma palavra para parentela. Irmão, primo, era tudo irmão. Por isso que a Bíblia diz que Jesus tinha irmãos. Mas não é que Jesus tinha irmãos, estava falando da parentela de Jesus, porque Maria teve só um filho, né? A Virgem Maria teve só Jesus. As pessoas leem sem nenhum conhecimento de hebraico, sem nenhum conhecimento bíblico, vão falando, tá vendo? Nossa Senhora tinha filho. O cara não sabe nem o que está falando, né? Tem nada a ver. Aqui esse versículo é uma prova. Mas enfim, Abraão, para não ter briga, gente, ele pediu que o sobrinho se separasse e o sobrinho foi para uma terra muito melhor que a dele, né? Ali nas margens do Rio Jordão não era seca, tinha água. No Oriente Médio, água é tudo, é o mais importante, né? Isso mostra pra gente também que, claro, a gente tem que lutar para conviver bem. Mas existem momentos que, para preservar a harmonia da família, a gente tem que se afastar um pouco, sabe? Claro, amar, sobretudo um pai e uma mãe, você não descarta um pai e uma mãe, você não descarta um irmão. Eles são sua família para sempre, você deve amor, você deve respeito, você deve honra e cuidado para com eles para sempre. Mas existem alguns momentos que tá tão delicado, tá tão tenso, que às vezes se afastar um pouquinho faz bem, sabe?
Abraão ele teve essa percepção. Os pastores, né, os empregados de Abraão e de Jó já estavam brigando, de Abrão e de Ló estavam brigando, né? Então vamos nos afastar um pouquinho, vamos dividir a terra, né? Cada um vai para o seu lado para a gente não ter briga, não ter confusão, né? É uma coisa que a gente precisa aprender também, né? Tem aqui também as andanças de Abraão. Ele estava no norte, na terra de Canaã. Aí ele saiu, foi para o Negev, que é um deserto ali, chegando no Egito, né, já na divisa do Egito. Depois desceu para o Egito, por causa da fome que estava tendo ali na terra de Canaã. O Egito era uma potência, né, na época. E voltou depois pelo Negev, o deserto ali no sul de Israel, né, divisa com o Egito. E voltou depois para a terra de Canaã. E Deus lhe fez todas essas promessas. Agora nós vamos ler, então, e como eu disse, o método que eu estou usando, ele intercala alguns livros suplementares. Quando ficar muito comprido, eu não leio esses livros suplementares, mas quando não ficar, eu leio, né, para você ter também uma noção da narrativa toda. Vamos ler Jó, capítulo 1 e 2, o livro de Jó na Bíblia. E é bom que você leia sempre com a sua Bíblia na mão, tá bom? Eu não vou comentar tanto sobre Jó, que eu estou comentando mais os patriarcas, mas é importante nós conhecermos Jó 1 e 2. Jó, capítulo 1. Havia na terra de Uz um homem chamado Jó. Era íntegro e reto, temia Deus e mantinha-se afastado do mal. Tinha 7 filhos e 3 filhas. Possuía também 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas e servos em grande quantidade. Era, pois, o homem mais rico entre todos os habitantes do Oriente. Seus filhos costumavam dar festas, um dia na casa de um, outro dia em casa de outro, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminados os dias de festa, Jó mandava chamá-los para orar por eles. De manhã cedo ele oferecia um holocausto, na intenção de cada um, pois dizia: talvez meus filhos tenham cometido pecado, amaldiçoado a Deus em seu coração. Assim costumava Jó fazer todos os dias. Certo dia os filhos de Jó foram apresentar-se ao Senhor. Entre eles também Satanás. O Senhor disse então a este: de onde vens? Acabo de dar umas voltas pela terra, respondeu Satanás. O Senhor lhe disse: reparaste no meu servo Jó? Na terra não há outro igual. É um homem íntegro e reto, teme a Deus e mantém-se afastado do mal. Satanás respondeu ao Senhor: é sem motivo que Jó teme a Deus? Não levantaste um muro de proteção ao redor dele, de sua casa e de todos os seus bens? Abençoaste as obras de suas mãos, e seus bens cresceram na terra. Estende, pois, um pouco a tua mão e toca em qualquer de seus bens, para ver se não te amaldiçoará frontalmente. Então o Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo o que ele possui está a seu dispor. Contra ele mesmo, porém, não estendas a mão. E Satanás saiu, porém, da presença do Senhor. Ora, num dia em que seus filhos e filhas comiam e bebiam na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio dizer a Jó: os bois estavam lavrando, as mulas pastando perto deles, quando de repente apareceram os sabeus e roubaram tudo, passando os criados ao fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a notícia. Estava este ainda a falar, quando chegou o outro e disse: Caiu do céu o fogo de Deus e matou ovelhas e pastores, reduzindo-os a cinza. Só eu consegui escapar para trazer-te a notícia. Este ainda falava, quando chegou o outro e disse: os caldeus, divididos em 3 bandos, lançaram-se por sobre os camelos e os levaram consigo, depois de passarem os criados ao fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a notícia. Este ainda falava, quando chegou outro e disse: teus filhos e tuas filhas estavam comendo e bebendo na casa do irmão mais velho, quando um furacão se levantou da região do deserto e sacudiu os 4 cantos da casa, e ela desabou sobre os jovens e os matou. Só eu escapei para trazer-te a notícia. Então Jó levantou-se, rasgou as vestes, raspou a cabeça, caiu por terra e, prostrado em adoração, falou: nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tirou. Como foi do agrado do Senhor, assim aconteceu. Bendito seja o nome do Senhor.
Apesar de tudo, Jó não pecou com seus lábios, nem nada disse de insensato contra Deus. Capítulo 2. Em outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se ao Senhor, entre eles também veio Satanás. O Senhor perguntou a Satanás: de onde vens? Ele respondeu: acabo de dar umas voltas pela terra. O Senhor disse a Satanás: reparaste no meu servo Jó? Na terra não há outro igual, é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se mantém afastado do mal. Ele persevera em sua integridade. Tu, porém, me atiçaste contra ele para eu o afligir sem motivo. Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, para salvar a vida, o homem dá tudo o que tem. Mas estende a tua mão e fere-o na carne e nos ossos. Então verás se ele não te amaldiçoará frontalmente. Disse o Senhor a Satanás: ele está em tuas mãos, somente poupa-lhe a vida. Satanás saiu da presença do Senhor e feriu Jó com chagas malignas, desde a planta dos pés até o alto da cabeça. Então Jó, sentado no meio do lixo, raspava o pulso com um caco de telha. Foi quando sua mulher lhe disse: ainda continuas na tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Ele respondeu: falas como qualquer insensata. Se recebemos de Deus os bens, não deveríamos receber também os males? E com tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Ora, os 3 amigos de Jó ficaram sabendo de todas as desgraças que o tinham afligido, e vieram, cada um do seu lugar. Eram eles Elifaz de Temã, Baldade, Suás e Sofar de Naamate, os quais combinaram vir juntos para visitá-lo e trazer-lhe consolo. Quando levantaram os olhos a certa distância, custaram a reconhecê-lo. Em alta voz começaram a chorar, rasgaram suas vestes e lançaram poeira para o céu sob as cabeças. Sentaram-se no chão, ao lado dele por 7 dias e 7 noites, sem dizer-lhe uma palavra, pois viam como era atroz a sua dor. Veja bem, esse método que nós estamos seguindo, né? A proposta é nós intercalarmos com as histórias centrais do eixo da história da salvação algumas outras narrativas bíblicas, livros suplementares. Hoje nós vemos Jó, a sua história. A gente vai analisar no livro de Jó o drama do justo, que é afligido, que é perseguido, sem motivo.